Ao vivo. Bom, nós já estamos ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma transmissão ao vivo do Instituto Brasil Palestina, IBRASPAL. Para quem ainda não conhece o IBRASPAL, as pessoas que estão assistindo nossa transmissão pela primeira vez, nós somos uma instituição, uma ONG brasileira, formada Para quem ainda não conhece o IBRASPAL, diversas orientações políticas, ideológicas e religiosas, né? Que busca fortalecer a relação entre o povo brasileiro e o povo palestino, suas entidades, suas organizações, para a troca de culturas e experiências em todos os níveis, né? E trabalhar para criar grupos de amizade e solidariedade da luta do povo palestino nos partidos políticos, nas organizações da sociedade civil, nos parlamentos e, da nossa parte, fornecer-lhes informações, pesquisas e notícias para entender a causa palestina e para reforçar esse papel de apoio e solidariedade. Enquanto estamos aqui nos nossos preparativos para iniciar a nossa transmissão, eu quero pedir a vocês que compartilhem a nossa transmissão, que curtam a fanpage do Instituto Brasil Palestina, para que essa transmissão e esses temas que nós vamos tratar nessa tarde e noite de hoje tenha um alcance ainda maior, porque são temas que as pessoas precisam conhecer para se ver livre desse senso comum da mídia ocidental hegemônica, sionista, que deturpa completamente o que ocorre na Palestina. O que é um apartheid sionista, uma ocupação, passa a ser um legítimo direito de existência, enquanto que o povo palestino, que está sob a ocupação há 72 anos, parece que é o agressor, né? Para dividir a bancada comigo aqui, as perguntas e comentários, nós vamos contar hoje com a professora doutora Franci Rose Campos, que é livre docente da Universidade de São Paulo e secretária do Instituto Brasil Palestina, IBRASPAL. Boa tarde, professora Franci Rose. Está mutada aqui. Boa tarde, Marcos. Boa tarde às pessoas que estão assistindo em casa. Boa tarde, Carlos Almeida. Uma alegria ter você com a gente. A gente está falando de solidariedade, de companheirismo. A gente está encontrando companheiros além mar, né? Então, acho que o Carlos hoje veio abrilhantar a nossa luta. Acho que a questão super positiva das nossas lives, né, Marcos, é essa proximidade com outras pessoas que estão, de fato, na mesma luta que a gente, né? Ter pessoas do nosso lado a lado, né, na luta pela causa palestina. Isso é muito importante. Seja bem-vindo, Carlos. Os cumprimentos do presidente, né, do IBRASPAL, doutor Ahmed Shahada, e de toda a equipe que a gente tem aqui de retaguarda. Pois é, e como quase já apresentado, nós vamos hoje conversar com o nosso convidado especial, o professor Carlos Almeida. O Carlos, ele é vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino, MPPPM de Portugal, e é também historiador de profissão, especialista em história antiga da África Centro-Ocidental, investigador do Centro de História da Universidade de Lisboa, onde coordena o grupo de investigação Culturas e Sociedade de Encontro, e é um ativista da causa palestina em Portugal e na União Europeia. Boa tarde, Carlos. É uma satisfação ter você conosco nesta tarde, participando da transmissão do Instituto Brasil Palestina. E eu também deixo aqui a saudação e o abraço do nosso presidente, Dr. Ahmed Shahada, que está acompanhando nossa transmissão. Seja muito bem-vindo, Carlos. Bom, muito boa noite aqui em Lisboa, boa tarde e ainda no Brasil. Muito obrigado, é um enorme prazer, um enorme gosto estar em direto e poder participar nesta sessão. Quero, em nome do MPPM, em nome pessoal, naturalmente agradecer o convite, muito agradável para aqui estar. E em nome do presidente do IBRASPAL, Ahmed Shahad, do Said Marques António, da professora Franci Rose Campos, eu queria saudar todos os amigos que no Brasil que nos estão a seguir,
todos aqueles que trabalham e que militam na causa da solidariedade com a Palestina e dirigir-lhes uma saudação muito especial e muito calorosa. Nós hoje vivemos todo o mundo, não é? Numa situação difícil por conta desta pandemia que aflige todo o mundo. E, portanto, eu queria, nesta ocasião em particular, expressar a nossa solidariedade com os amigos brasileiros, não só por conta dessa situação da pandemia, mas também por causa de uma outra pandemia que os amigos brasileiros, que o povo brasileiro, que as comunidades brasileiras, os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil enfrentam hoje, que é a pandemia de um governo de extrema-direita muito reacionário, portanto, e saudar também por essa luta que travam hoje em tantas comunidades pelo Brasil fora, uma luta que é tão importante também para a solidariedade com a causa palestina, e eu imagino que talvez tenhamos a ocasião de falar sobre isso, sobre a importância da própria luta que travamos nos nossos países e a relação íntima que essa luta tem com o reforço da solidariedade com a causa do povo palestino. Maravilha, muito bem, Carlos. Seja bem-vindo, é uma satisfação tê-lo conosco. Então, para iniciar, Carlos, inicialmente eu gostaria que você falasse para as pessoas que nos acompanham nessa transmissão, que eu vejo aqui já são dezenas de pessoas que adentraram a nossa sala de transmissão, que você falasse o que é, como surgiu, quais são as tarefas, as bandeiras de luta e de solidariedade à causa palestina desenvolvidas pelo movimento pelos direitos do povo palestino, que cumpre hoje em Portugal e com as conexões que tem com outros países e movimentos da União Europeia, um protagonismo muito importante nesse movimento internacional de solidariedade ao povo palestino. Queria que você nos contasse sobre o surgimento do MPPM Muito e das bem. questões que vocês trabalham hoje. Muito bem. Bom, então, portanto, o MPPM é um movimento relativamente recente. Nós nascemos em 2005, na sequência de um conjunto de iniciativas que, na ocasião, foram desenvolvidas em Portugal, de expressão da opinião pública em Portugal contra o muro de segregação, o muro que Ariel Sharon ordenou a construção. Na altura houve, na opinião pública em Portugal, um conjunto de iniciativas. Lembro-me de um abaixo-assinado que mobilizou personalidades muito importantes da vida pública nacional, e foi um pouco a partir desse movimento que surgiu a ideia de criar um movimento em Portugal exclusivamente dedicado à causa palestina. A solidariedade com o povo palestino tem uma história longa em Portugal, uma história rica, que responsabiliza muito o povo português por esta relação com a causa palestina. Eu recordo que a primeira vez que o presidente Yasser Arafat foi recebido num país europeu com o estatuto de Estado, como chefe de Estado, foi em Portugal, em 1979, numa importante conferência que então se realizou em Lisboa, 4 anos depois da Revolução dos Cravos. A conferência internacional, essa que se chamava a Conferência Internacional de Solidariedade com o povo árabe e a sua causa central, a causa palestina. Nessa ocasião, então, Yasser Arafat esteve em Portugal numa conferência memorável, e conferência essa que, como digo, só foi possível porque tinha havido o 25 de Abril e tinha havido a Revolução em Portugal. Portanto, desde essa altura sempre houve várias organizações atuando no campo da solidariedade com a causa palestina, designadamente o Conselho Português para a Paz e a Cooperação, que foi, aliás, a organização que organizou essa conferência internacional,
mas não havia nenhum movimento, nenhuma organização com expressão e atividade regular inteiramente dedicado à causa palestina. E essa foi a razão que motivou a criação, como digo, em 2005, de um movimento que tem um nome muito longo e às vezes difícil de dizer até para nós e para os nossos amigos, mas é um nome que é um programa político. O nome completo do MPPM é Movimento pelos Direitos do Povo da Palestina e pela Paz no Médio Oriente. Isto, para nós, é, como digo, um programa político, porque nós entendemos que a luta pela paz, e a luta pela paz significa a luta pela defesa do direito soberano dos povos decidirem dos seus destinos contra todo o tipo de ingerências e guerras de agressão, que isso mantém uma relação indissociável com a causa nacional do povo palestino. Aliás, se nós andarmos um pouco para trás e recuarmos a todas as recentes guerras de agressão que aconteceram em todo o Mediterrâneo Oriental, desde a chamada Primeira Guerra do Golfo, se houve vítimas nessas guerras, as vítimas sempre estiveram, as comunidades palestinas e o povo palestino e a sua causa nacional sempre esteve na primeira linha, digamos, dessas agressões. Foi assim desde logo com a invasão do Kuwait, com a guerra no Iraque, com a Segunda Guerra no Iraque, ainda hoje com as guerras de agressão e de ingerência na Síria, na Líbia também. Todas essas guerras de agressão visaram sempre, de alguma maneira, de uma ou de outra maneira, o povo palestino. Portanto, dito isto, o MPPM reúne pessoas de vários quadrantes políticos e ideológicos em Portugal. Temos o privilégio de ter tido como nosso primeiro presidente da Assembleia Geral alguém que é muito querido, digamos, no mundo que fala português, que foi o nosso Prémio Nobel da Literatura José Saramago, foi presidente da Assembleia Geral do MPPM e desde o início um dedicado militante do MPPM e da causa palestina. Hoje, a atual presidente do MPPM é uma dos nomes mais importantes do teatro em Portugal, a atriz Maria do Céu Guerra, que tem também uma longa dedicação à causa palestina. Ela visitou os territórios ocupados em 1967 durante a primeira intifada e, portanto, sempre teve um compromisso muito forte com a causa palestina. Portanto, estamos a falar então de um movimento de opinião pública que reúne gente de muito diferentes sensibilidades políticas e ideológicas, mas que se junta em torno daquelas que são as reivindicações históricas da causa palestina, o direito soberano à constituição de um Estado, com Jerusalém Oriental, conforme o direito internacional, as resoluções das Nações Unidas e com, naturalmente, o reconhecimento do direito dos refugiados para o regresso às suas terras. Portanto, a nossa atividade desenvolve-se em vários domínios. Por um lado, creio que já referi, uma atividade mais ou menos regular de difusão de informação sobre o que se passa na Palestina, como o amigo Said referiu. Também em Portugal nós nos confrontamos com uma barragem de desinformação, de mentiras, de preconceitos sobre o que acontece na Palestina, sobre as razões históricas da sua causa nacional, sobre o dia-a-dia sob a ocupação em 1967 ou o dia-a-dia sobre um regime de segregação como nas fronteiras de 48.
Portanto, uma ação persistente de informação, de esclarecimento. Fazemos muitas ações, muitos colóquios, sessões em escolas, em associações locais, um pouco por todo o país. Evidentemente, em conjunto com essa organização de denúncia permanente relativamente aos crimes que Israel pratica todos os dias sobre os homens e mulheres palestinas. Associamos ou procuramos associar a esta intervenção política também a valorização do património cultural do povo palestino, dos seus poetas, dos seus escritores, dos seus músicos, da sua cultura, e ao mesmo tempo, digamos, colocamos como objetivo fundamental da nossa atividade intervir de maneira a que Portugal, os seus órgãos de soberania, o seu governo, a sua Assembleia da República, façam justiça àquela que é, digamos, a sua obrigação. Portugal, eu se calhar já estou a falar há muito tempo, mas vou tentar concluir esta parte. Portugal tem a singularidade no contexto europeu de ser um país que viveu uma revolução única no contexto europeu. Em 1974, a Revolução dos Cravos destruiu, portanto, pôs fim a um regime fascista, foi resultado e, ao mesmo tempo, contributo para o fim do colonialismo português e para a autodeterminação dos povos que viviam dominados pelo colonialismo português. E, ainda que, ao fim de todos estes 40 e muitos anos, muitos aspectos essenciais do regime político que resultou da Revolução tenham hoje já sido descaracterizados, pervertidos, revertidos em muitos aspectos, a Constituição da República Portuguesa ainda consagra alguns princípios essenciais, e especialmente o artigo 7º. O artigo 7º da Constituição da República Portuguesa diz que Portugal é uma república que pugna pela independência nacional, pelo respeito dos direitos dos povos, pela abolição do imperialismo, do colonialismo, de todas as formas de agressão, reconhece os direitos dos povos à autodeterminação e o seu direito à insurreição contra todas as formas de opressão, e aquilo que nós fazemos na nossa atividade é exigir que o governo, que os órgãos de soberania, que a Assembleia da República façam justiça a este preceito constitucional e que na sua atividade tenham presente a responsabilidade digamos, da solidariedade e da intervenção política a favor dos direitos do povo palestino, que estão escritos, reiterados, reafirmados por centenas e centenas de resoluções dos diferentes órgãos das Nações Unidas e que Israel impunemente desafia todos os dias. Muito bem, Carlos, exatamente. As nossas organizações, elas nunca tratam de um tema específico, porque a luta pela solidariedade e a luta na defesa da autodeterminação dos povos, ela é muito mais ampla do que um só povo. Nós lutamos em solidariedade à luta do povo palestino, como lutamos em solidariedade à luta, à causa do povo do Saara Ocidental, que também luta contra uma outra forma de colonialismo, né? Aliás, o colonialismo marroquino no Saara Ocidental recebe o apoio do colonialismo sionista de Israel, que oprime o povo palestino, né? Antes de passar para a professora Franci Rose fazer comentários, eu quero lembrar você que está nos assistindo que compartilhe essa transmissão. Nós já temos 18 compartilhamentos e eu tenho certeza que outros companheiros e companheiras, ao compartilhar, estarão dando a sua contribuição para que esses temas muito importantes que estão trazidos aqui pelo companheiro Carlos Almeida, de Lisboa, Portugal, sobre a luta internacionalista de solidariedade ao povo palestino. Professora Franci Rose. Eu ouvindo aqui o Carlos, né?
Eu falei assim, no Brasil, né, Max, a gente não precisa só de uma revolução dos cravos, mas das rosas, dos jardins todos. A gente está precisando mudar o nosso jardim, tá difícil, vai ser muitas revoluções, né? E eu fiquei pensando, né, Carlos, toda essa história do povo português, né? Depois a questão da revolução dos cravos, né? Essa luta contra o colonialismo e o próprio colonialismo que foi constituído por países europeus, né? Por países que eram superiores, né? Que se consideravam superiores, e essa luta agora que a gente está vivendo cada vez mais acirrada com o povo, né? Pela causa palestina, como é que vocês ainda estão numa vantagem porque o presidente de vocês é comunista, né? Assim, tem uma vantagem de que diferença que você... Porque o grupo de vocês, né, que é difícil falar, né, o MPPM, ele é desde 2005, então ele já passou por mais de um governo. Quais são as diferenças de ter e eu acho que você repetiu várias vezes que é um projeto político, que isso é extremamente importante, né, porque a nossa atuação, né, seja ela qual for, em prol de uma causa, é uma atuação política, né? De uma militância. As pessoas confundem, acham que a gente precisa ser acadêmico para lutar por uma causa que é justa. Não, você precisa acreditar que aquela causa é justa, né? Então, eu queria entender um pouco aí como é que você vê essas diferenças, porque eu acho extremamente importante, até no momento que nós estamos vivendo, não só em relação ao Brasil, mas América Latina como um todo, e outros países que a gente está vendo um retrocesso, né, das lutas dos direitos humanos, né? O Marcos citou aqui o Saara Ocidental, né? Então, são todas essas lutas que são importantes e a gente precisa entender um pouco desses movimentos políticos, né? Um movimento político que acontece também, você é um historiador de África, os próprios movimentos políticos que acontecem nessa história, né, africana, né, que se junta a essa história europeia, a gente vê, por exemplo, no caso, nós somos muçulmanos, a crescente islamofobia, a associação de uma islamofobia ligada ao terrorismo, que é ligada à causa palestina, quer dizer, as pessoas misturam as causas todas, os movimentos todos. Se você puder falar um pouquinho para a gente, agradeço. Eu tenho muito gosto, embora tenha colocado várias questões. Deixe-me só começar, em primeiro lugar, por precisar. Portanto, o que eu referi foi que o nosso primeiro presidente da Assembleia Geral foi o escritor José Saramago, que entretanto já faleceu, não é? Portanto, o atual, digamos, a atual presidente do MPPM é uma mulher, a Teresa Maria do Seu Guerra, não é comunista, é uma mulher de esquerda, com uma grande militância... Não, eu estou me referindo ao presidente da República mesmo. Não, mas o presidente da República é um homem de direita. Ele é um homem de direita? O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa... sim, o primeiro-ministro, sim. Não, então temos que nos esclarecer. O presidente da República chama-se Marcelo Rebelo de Sousa, é um homem de direita, foi já, aliás, presidente do PSD, que é um partido, digamos, liberal, de direita, e no atual primeiro-ministro, esse sim, é do Partido Socialista, digamos. É um partido, digamos, da Internacional Socialista, é um partido da social-democracia europeia. Mas a questão que tinha colocado era sobre as diferenças entre governos de direita e governos que não sejam de direita. Porque, já agora, um esclarecimento sobre a situação política em Portugal, para que as pessoas que nos ouvem também possam compreender. A situação, nesta altura, é a seguinte: existe um governo do Partido Socialista, minoritário, portanto, que não tem maioria, o apoio maioritário do Parlamento, e, portanto, é um governo que precisa de negociar os seus apoios na Assembleia da República. Por exemplo, nós, nesta altura, estamos no meio de uma discussão intensa sobre o Orçamento de Estado, que vai ser votado na Generalidade no final da próxima semana, e, portanto, uma discussão intensa, uma negociação sobre a proposta de orçamento que o governo do Partido Socialista apresentou e que, os partidos de esquerda consideram ser uma insuficiente resposta à situação, ao problema sanitário com que estamos confrontados, mas tão ou mais importante do que o problema sanitário, com
crise económica e social que está criada um pouco, por um lado, em consequência da pandemia, mas, em larga medida, uma crise que é anterior à pandemia e que resulta dos desequilíbrios e dos desequilíbrios da economia portuguesa e, digamos, e do padrão de governação que Portugal tem tido nos últimos anos, que é de sujeição, digamos, às políticas da União Europeia. E eu, aliás, vou já direto então à questão palestina, porque, de facto, desde a nossa criação, nós já tivemos governos do Partido Socialista, governos da direita, governos do Partido Socialista com maioria absoluta, e nós podíamos dizer, ou seria de esperar, que nos últimos anos, em que nós tivemos ou um governo do Partido Socialista minoritário agora, ou na última legislatura, um governo do Partido Socialista minoritário, mas com acordos escritos, separados, com diferentes partidos da esquerda, com o Partido Comunista Português, com o Bloco de Esquerda, com o Partido Ecologista, os Verdes, portanto, que davam alguma sustentação, alguma base para... Seria de esperar, dizia eu, que neste período a causa e o envolvimento político de Portugal e dos órgãos de soberania em Portugal fosse consentâneo, digamos assim, com este equilíbrio de forças político no Parlamento. E a verdade é que nós, ainda que alguns ganhos tenham sido alcançados, e eu posso depois referir alguns deles, a verdade é que o ponto em que nos encontramos é ainda muito insuficiente. Nós temos, para se ter uma ideia, a Assembleia da República aprovou portanto, o nosso Parlamento aprovou se a memória não me falha, 2014, uma resolução que na altura teve o voto favorável até do PSD, portanto um partido à direita, apelando a que o governo, recomendando ao governo português que o governo português reconhecesse o Estado da Palestina, formalmente. Bom, estamos em 2020 e o governo nunca deu esse passo, nunca quis ainda dar esse passo. E o argumento é o argumento de que, bom, Portugal tem que articular a sua posição com a posição da União Europeia, ou dos países da maioria da União Europeia. Bom, é um critério que o governo português não usou quando, por exemplo, se apressou a reconhecer um senhor eleito no Parlamento venezuelano que um dia acordou e disse: eu sou o presidente. E, de repente, o governo português reconheceu esse senhor, que dá por nome de Juan Guaidó, reconheceu-o como presidente da Venezuela, não esperando por nenhuma posição formal, nenhum consenso entre os países sobre a posição a tomar. Mas, relativamente à questão palestina, tem-se refugiado nesta ideia de que tem que haver um consenso para não dar o passo, para o reconhecimento do Estado da Palestina. Mas, como digo, isto que eu estou a dizer mostra duas coisas. Uma, que a causa palestina, muitas vezes, e desejavelmente, nós, pela nossa parte, tentamos fazê-lo aqui em Portugal, colhe apoios que vão para além das fronteiras daquilo que nós podemos chamar a esquerda, digamos assim. Há muita gente, homens e mulheres, dizíamos nós, de boa vontade, que reconhecem a justeza da causa palestina, a sua fundamentação histórica, jurídica, legal, e que participam connosco em inúmeras ações e inúmeras iniciativas. Por outro lado, que no fundamental, as posições dos governos têm estado amarradas, digamos assim, à posição que tem sido a posição maioritária da União Europeia. E qual é essa? É, por um lado, uma retórica que
favorável ao direito do povo palestino, mas na prática uma política que reconhece, não só reconhece o Estado de Israel como um Estado, digamos assim, normal, como até concede estatutos privilegiados a Israel para o desenvolvimento de relações económicas, comerciais, políticas, científicas, conferindo até a Israel a possibilidade de aceder a fundos da União Europeia e, portanto, mantendo esta ficção, que é muito uma ficção, eu diria, dominante, que é que a causa palestina é um conflito. E é um conflito entre duas partes que são iguais, que é Israel de um lado, Palestina do outro, e, portanto, em relação ao qual nós devemos ser equidistantes, seja lá isso que for. Ora, nós achamos que nem existe um conflito israelo-palestino, o que existe é um problema de direito internacional e de exercício do direito soberano de um povo a decidir os seus destinos, por um lado. Por outro lado, nem entendemos como é que, nessa situação em que há um povo, em que há um Estado que ocupa e um povo que é ocupado, em que há um Estado que reprime e um povo que é reprimido, nós podemos colocar-nos numa posição equidistante. Onde é que é possível situar a equidistância entre o opressor e o oprimido, que não seja do lado do oprimido? E, portanto, isto tudo então para dizer que, de uma maneira geral, com pequenas diferenças entre os governos de direita ou governos do Partido Socialista, a verdade é que, no nosso caso, em Portugal, nós portanto, temos nos confrontado sempre com esta linha, digamos, estruturante da política, sobretudo dos governos, em Portugal, sobre a questão palestina. Isso não tem impedido que, em alguns momentos, tenha sido possível tomar decisões importantes. Eu dou um exemplo. O governo de direita, que governou Portugal até 2015, portanto, no contexto em que Portugal foi objeto de uma intervenção por parte da União Europeia, do FMI, do Banco Central Europeu, o que nós chamamos o governo da Troika, Portugal foi associado por esse governo a um projeto de cooperação, diziam eles, científica, chamado Law Train, que era um projeto que associava Portugal, a Bélgica, outros países europeus e Israel, um projeto para o apuramento de técnicas de interrogatório policial. Estamos bem a ver as implicações de um projeto desta natureza, especialmente para os jovens palestinos, rapazes e raparigas, que todos os dias são arrancados muitas vezes das suas casas e encarcerados, muitos deles submetidos à prisão administrativa e, portanto, estando indefinidamente sem saberem porque é que estão presos, nem as suas famílias saberem sequer onde eles estão presos. Portanto, este apuramento das técnicas de interrogatório policial, com a participação do governo de Israel e do aparelho militar e de segurança de Israel, naturalmente, para além de caucionar a política de repressão de Israel por parte das instituições europeias, digamos, era um contributo ativo para a repressão que as instituições europeias, que as polícias desses países davam para a política, para essa ação repressiva de Israel. Ora, quando esse governo foi derrotado, digamos assim, por ação do movimento de solidariedade também, por pressão que nós fizemos junto dos órgãos de soberania, foi possível que o governo português se retirasse desse acordo, não é? E essa medida foi importante porque desencadeou em outros países europeus, deu força a movimentos que estavam em curso em outros países europeus, no sentido de obrigar a que esses
países, esses governos europeus, se retirassem de um projeto dessa dimensão. Mas eu posso dizer, por exemplo, em sentido contrário, nós, nesta altura, estamos envolvidos em Portugal, mas também em conjunto com outros movimentos na Europa, numa campanha contra a Agência Europeia de Segurança Marítima e contra o envolvimento de Portugal numa atividade que essa agência desenvolve, na qual contrata drones produzidos pela Elbit, que é uma empresa, como sabemos, uma das mais importantes empresas do sistema militar sionista, drones esses, evidentemente, que nós sabemos onde é que foram construídos, onde é que foram testados, onde é que são usados todos os dias, em Gaza, nos territórios ocupados em 67, vigiando, quando não, em alguns casos, matando homens e mulheres palestinos. Muito recentemente também, ainda neste contexto, nós tomamos conhecimento e intervimos contra isso, que Portugal tenha, ao abrigo de um programa de modernização da Força Aérea, contratado com a Elbit o aparelhamento dos aviões da Força Aérea Portuguesa com sistemas de guerra eletrónica comprados à Elbit Systems. Portanto, e isto foi feito já por um governo do Partido Socialista. Não é? Portanto, a resposta é sempre a mesma. Portugal mantém relações diplomáticas com todos os países, cooperação, opta pelas soluções técnicas mais favoráveis, respeitamos os direitos do povo palestino, etc. Mas, na prática, continua a caucionar-se, a normalizar-se o relacionamento com Israel e, na prática, caucionar toda a sorte de crimes que Israel vai perpetrando sobre o povo da Palestina. Eu dei dois exemplos, um no sentido positivo e outro no sentido negativo, para mostrar um pouco que, digamos, o trabalho que vamos desenvolvendo, em diferentes condições políticas, naturalmente, mas se defronta com esta espécie de consenso mais ou menos hipócrita, por que não usar o termo, de, por um lado, com uma retórica respeitadora dos direitos humanos, etc., mas, na prática, não dando o passo decisivo e o passo que um mínimo de sentido de justiça e de respeito pela legalidade internacional imporia, que era o da condenação do Estado de Israel, o da censura pela sua política sistemática de desafio perante as organizações internacionais, designadamente as Nações Unidas, e uma atitude firme e coerente, favorável aos direitos do povo palestino em todas as condições e em todos os espaços internacionais. A gente tinha uma ilusão, né, Carlos, que depois de 2014 a relação de alguns governos, né, com a causa palestina fosse modificar, né? A gente teve tantas manifestações, né? A gente acompanhou a morte de mais de 2.000 palestinos em Gaza, mais de 600 crianças, né? Os números assustadores de 2014, e a gente tinha até uma esperança que alguns países, né, que tem esse discurso, né, pelos direitos humanos, porque no plano do discurso é muito bonito, né? No plano da prática, a realidade é outra. Eu acho que a gente tem que combater ainda o forte lobby sionista que a gente vê dos governos, na academia. Eu até queria que você falasse um pouco desse lobby sionista dentro da academia em Portugal, porque eu mesma tenho vários amigos portugueses e, em certo momento, acabei estranhando com alguns discursos, algumas passadas. A gente fala no Brasil, não sei como fala em Portugal, tipo passada de pano, né? Colocar
uns panos assim por cima, né, das histórias que eu vi de alguns colegas que me assustou um pouquinho. E eu queria que você falasse quais os movimentos europeus que participam, né, fortemente, quais são os países que você percebe essa força participativa maior com a causa palestina? Digamos, quer dizer, há vários, digamos, há, felizmente que há movimentos de solidariedade fortes em vários países europeus, mais fortes até do que em Portugal. Na Espanha há um movimento forte, em Itália, em França há um movimento tradicionalmente forte, em Inglaterra. E, portanto, desejavelmente que é importante que haja um reforço da cooperação entre os diferentes movimentos. Mas, paralelamente a essa necessidade de cooperação, nós valorizamos muito o contributo que cada movimento pode dar no seu próprio país. Não é? Muitas vezes uma espécie de fuga para soluções mais globais perde o pé e subestima ou desvaloriza a importância que a intervenção no espaço nacional pode ter na transformação, na transformação das decisões políticas. E nós estamos convencidos que a nossa primeira responsabilidade, repito, sem nunca desvalorizar, antes compreendendo e contribuindo nessa direção para a necessidade do reforço da concertação dos movimentos de solidariedade, mas a nossa responsabilidade tem que ser, em primeira instância, a da intervenção no movimento da opinião pública em Portugal e o da pressão sobre o governo português e sobre as forças políticas em Portugal, no sentido da alteração da sua posição. Como eu referi, do ponto de vista da opinião pública, nós encontramos muitas vezes um reconhecimento sobre a legitimidade da causa palestina e mesmo um reconhecimento do sacrifício, do heroísmo do povo palestino, que é muito transversal a várias sensibilidades políticas. Por exemplo, muito recentemente, nós fizemos um abaixo-assinado exigindo justamente ao governo português que reconhecesse o Estado da Palestina e foi possível, foi grato verificar que esse abaixo-assinado recolheu contributos de muitas personalidades de quadrantes políticos muito diversos. E, portanto, e nós fazemos os possíveis para manter essa perspectiva em aberto. E, portanto, sempre procurar chamar e envolver pessoas de diferentes posicionamentos. Relativamente à universidade, as coisas são difíceis, são complicadas, digamos assim. Porque se quisermos, por um lado, os temas genéricos, se quisermos, do direito, das relações internacionais, são em geral, ou pelo menos na academia em Portugal, muito dominados ou por académicos, colegas que têm uma visão muito, uma visão alinhada com a narrativa do sionismo relativamente à causa palestina. Por outro lado, existe também muito aquela ideia de que os intelectuais não se devem meter nestas coisas. Quiçá aí talvez lhes fizesse bem reler aquele livrinho que o Eduardo Said publicou em 1990 e qualquer coisa sobre a responsabilidade dos intelectuais e a importância do seu papel social.
Mas ainda assim há, digamos, há vários colegas, alguns que conhecemos, que têm, quer dizer, que participam em movimentos de solidariedade e que têm até escrito, têm até produzido estudos, mesmo, por exemplo, no campo da antropologia, reconhecendo até evolução da sua própria posição no confronto com a realidade, não é? E isso tem sido grato verificar. Aliás, eu creio que esse é um desafio que nós temos todos enquanto movimentos de solidariedade, que é o desafio de levarmos a causa palestina ou construirmos as alianças necessárias com diferentes movimentos sociais. Não é? Nós temos, por exemplo, em Portugal, uma relação muito estreita com a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, com a maior central sindical em Portugal. Fazemos várias iniciativas em conjunto. A CGTP tem uma história longa também de solidariedade com a causa palestina, tem relações com várias centrais sindicais na Palestina. E, digamos, esse é um exemplo de outras alianças que, do ponto de vista dos movimentos de solidariedade com a causa palestina, nós precisamos de construir. Porque nós nos deparamos muitas vezes, mesmo nos movimentos sociais, com muitos preconceitos relativamente à causa palestina, e sabemos como Israel e como as orientações de intervenção do sionismo a nível internacional se procura intervir nesses movimentos. Eu estou-me a lembrar de que não há muito tempo houve em Portugal o patrocínio da Embaixada de Israel, por exemplo, para um festival de cinema queer. E isso gerou reação e protesto, e o movimento acabou por recusar futuramente o apoio da Embaixada de Israel. Mas é frequente, por exemplo, quando havia, antes da situação de pandemia, o embaixador de Israel tentar introduzir-se, por exemplo, nas marchas LGBT. Portanto, esta ideia, esta tentativa de normalização, como se diz o inglês, eu não gosto muito destes anglicismos, de pinkwashing da política da política de Israel e das suas responsabilidades. Eu creio que é um desafio nosso também, da parte dos movimentos de solidariedade, de interpelar esses amigos, que partilham connosco algumas causas, mas que têm sempre alguma dificuldade em estender os princípios que defendem em outras causas, estendê-los à realidade palestina. Para eles, Israel é sempre uma coisa à parte. Para eles, o preconceito islamofóbico, o preconceito anti-Palestina é sempre mais forte e faz com que princípios que são válidos para outras causas, ou às vezes até para outras partes do mundo, fiquem em suspenso. E isso é, imagino, particularmente, eu diria, particularmente difícil para os homens e as mulheres palestinas, porque isso corresponde quase a uma dupla censura. Não só a censura do opressor, mas é também, muitas vezes, a censura daqueles que, se afirmando defensores dos direitos humanos, dos direitos da liberdade, etc., entendem que tudo isso fica em suspenso quando se trata do povo palestino, como se o povo palestino não fossem homens e mulheres com os mesmos direitos de todos os homens e de todas as mulheres em qualquer parte do mundo. E essa eu creio que é uma responsabilidade nossa, de interpelar esses movimentos, esses amigos, essas amigas, para que desfaçam essa barreira, para que desfaçam essa barreira e para que compreendam cada vez mais, e é só para que compreendam cada vez mais que Israel não é um Estado normal, que, bem ao contrário
do slogan de ser a única democracia do Médio Oriente, o Estado de Israel e o regime político em Israel é um regime opressor que, sob uma capa de democracia formal, na verdade, se estrutura para segregar uma comunidade, para prosseguir um plano de limpeza étnica que foi iniciado há muitas e muitas décadas e que tem vindo a ser meticulosamente aplicado e que, no limite, eu costumo, às vezes, em algumas sessões, uso muitas vezes esta expressão e as pessoas, algumas, fazem-se uma cara assim estranha e depois eu vou buscar, que é dizer que a política do Estado de Israel é genocida. E às vezes, quando uso esta palavra, algumas pessoas fazem assim uma cara estranha, genocida, e eu, normalmente, faço questão de ir buscar a definição de direito internacional onde estão os critérios que definem o que é genocídio. E nós encontramos esses critérios todos e somos capazes de os identificar factualmente, todos, na política do Estado de Israel relativamente à causa palestina. Eu peço desculpa, como já devem ter percebido, eu falo muito. Não, a gente está adorando. Portanto, o melhor... Porque o assunto é muito envolvente e tem muitas informações que a gente fica claro que sim. estimulado a transmitir para as pessoas, né? Essa questão que você aborda, Carlos, sobre o boicote, as ações do, entre aspas, Estado de Israel nos nossos países, é muito importante. A professora Franci Rose falou sobre o boicote acadêmico ou sobre a intervenção dos sionistas na academia dos diversos países. Aqui no Brasil, como em Portugal, nós temos vários problemas da interferência dos sionistas na estrutura do Estado brasileiro e nas universidades também. E um problema grave que nós estamos vivendo e que vai aparecer cada vez mais são os diversos convênios das secretarias de segurança pública dos governos dos estados brasileiros com Israel, né, para o treinamento de militares, aquisição de equipamentos de repressão, veículos blindados. E isso que chega ao Brasil é exatamente as técnicas genocidas de repressão, né, de assassinatos, de mutilação de palestinos que a gente vê diariamente nos territórios ocupados, né? Então, é importante que os ativistas, as pessoas que são solidárias à causa palestina e defendem os direitos dos palestinos, em qualquer lugar do mundo, em Brasil, em Portugal, em Brasília, em São Paulo, em Pernambuco, no Maranhão, todas denunciem e cobrem dos governos um posicionamento contra isso. Nós não podemos adquirir técnicas genocidas para que as polícias brasileiras, nesse caso específico, usem contra o povo, o nosso povo, principalmente as populações pobres e as populações de pessoas negras, né? O que é um absurdo total. Eu queria aproveitar esse intervalo aqui, enquanto comentava, para registrar aqui algumas pessoas que estão nos acompanhando nessa transmissão, pessoas que são assíduas a cada semana nos acompanhando, como a Gal Barbosa, a Jovina de Melo Bueno, Randel Judá, Rafik Emílio, o Saeb Hamoud, Zélia Pinheiro, companheira sempre presente, né? A Zélia Pinheiro, de Goiânia, está sempre acompanhando nossas transmissões, o Ali Barreto, que manda um assalamu alaikum para todos nós, né? E o nosso querido jornalista, amigo, que está toda semana aqui também, o Sandoval Nassa, quero mandar um abraço para ele, a Fabiana Asaf, excelente evento, parabéns ao Ibraspal, e várias outras pessoas, a Jacilene Tenório também nos acompanhando, né? A Marta Afonso, enfim, várias pessoas que nós vamos registrando no decorrer da nossa transmissão. E eu peço que essas pessoas também, que tenham dúvidas e queiram perguntar para o professor Carlos Almeida, que envie, né, por meio de mensagem no Instituto Brasil Palestina,
nos jornalistas livres ou no Guerrilheiros Virtuais, que são os nossos parceiros nessa transmissão, né? Queria agradecer a todas as pessoas que estão compartilhando a transmissão e pedindo que compartilhem mais, porque nós precisamos fazer com que esses temas que estão sendo debatidos nessa tarde, esses temas da mais alta relevância que o professor Carlos Almeida nos traz, eles tenham um alcance ainda maior. Carlos, eu queria entrar aqui agora num assunto que é bem da atualidade, das dificuldades do povo palestino. É um problema na Palestina, um problema que ocorre na Palestina, mas que diz respeito e nos mobiliza bastante, né? Eu me refiro ao tal do acordo do século que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em janeiro desse ano, né, onde ele fala de um acordo no qual os palestinos não foram consultados, não foram convidados para conversar, mas que serão as vítimas de um resultado sinistro que, se vier a acontecer, vai ser uma tragédia, né? E pelo que nós pudemos ver nesse arranjo, ele tem por objetivo a continuação das anexações de territórios palestinos pelo ocupante sionista, cada vez mais, né? E uma forma também, esse, entre aspas, acordo do século, é uma forma de reconhecer e legalizar os crimes e violações do Estado judeu contra o povo palestino, que vem sendo perpetrado desde 1948, com condenações internacionais, com condenações e resoluções das Nações Unidas condenando essas violações, mas que o Estado israelense não cumpre, não as respeita. Israel é um Estado fora da lei, completamente fora da lei, à margem da lei. É um Estado marginal, que não respeita o direito internacional, não respeita as resoluções das Nações Unidas. Eu queria que você comentasse conosco, né, para que as pessoas também tomem conhecimento dessa iniciativa macabra do presidente Donald Trump, esse aí que devia perder as eleições, né? Embora nos Estados Unidos, tanto faz o burro ou o elefante, todos os dois vão apoiar os crimes de Israel e vão dar mais dinheiro para que Israel cometa mais crimes contra os palestinos e anexe mais território. Mas eu queria que você comentasse aqui para nós e para as pessoas que nos acompanham quais são as consequências desse plano de Donald Trump e dos sionistas para que o povo palestino, a Palestina se transforme num mini-estado, né? Sem ter autonomia alguma, sem qualquer soberania, né? Eu queria que você comentasse conosco, para nós e conosco aqui, qual a repercussão dessa proposta, desse, entre aspas, acordo do século, na Europa, né? E como os movimentos de solidariedade ao povo palestino em Portugal e nos diversos países estão debatendo essa questão, né? E, naturalmente, os palestinos da diáspora que vivem na Europa e em Portugal especificamente. Bom, muito obrigado. Evidentemente, é uma das, digamos, é um dos temas da atualidade. Claro que, bom, o chamado acordo do século, ou a farsa do século, digamos, é uma... Vamos ver, é tudo aquilo que o companheiro já referiu, é uma tentativa de reescrever tudo, não é? E de começar de novo. E começar de novo é começar sobre os escombros, sobre o silenciamento da história do povo palestino, do seu drama de um século, não é? E regressar ao início, digamos assim. E porquê é que eu estou a dizer regressar ao início? É regressar ao início em que nem aos palestinos era reconhecido o direito a ter voz. Ou seja, de repente, e aliás esse é um traço comum, quer aos acordos quer a este dito plano do século, quer aos chamados acordos que têm vindo a ser assinados entre Israel e as monarquias corruptas e ditadores digamos, do mundo árabe.
que é a ideia de que os palestinos não têm direito a ter voz. Nós decidimos, quer dizer, eles decidem, tomam decisões sobre os destinos de milhões de pessoas, não é? Sem consultar, sem lhes dar sequer o direito a pronunciarem-se, não é? Nós recordamos que nas primeiras, digamos, no início do século XX, o povo palestino ao povo palestino não era reconhecida uma representação, não é? Era o Sheikh de Meca ou outras entidades que falavam em nome do povo palestino, e a sociedade palestina, que nós sabemos que era uma sociedade vibrante, uma sociedade ativa, não era consultada simplesmente sobre as decisões que eram tomadas relativamente à sua vida. E, de certa maneira, este plano do SECUM e estes últimos acordos, que são um desenvolvimento desse dito plano do SECUM, retomam essa ideia. Na verdade, o dito plano consagra toda aquilo que tem sido historicamente a política do Estado de Israel. Se nós lermos com atenção tudo o que ali está é a leitura política de sucessivas gerações de dirigentes do sionismo desde antes da criação do Estado de Israel. A ideia de que um povo chamado povo judeu tem um direito histórico àquela terra, um direito político àquela terra, enquanto as comunidades que ali vivem há séculos e séculos e séculos, a esses não é reconhecido o mesmo direito político. Alguns amigos, alguns companheiros, alguns amigos, nós temos visto essa opinião, dizem, bom, mas o plano do século, na verdade, não muda nada. Quer dizer, não altera nada, não muda os dados do problema. Em certa medida é verdade. Quer dizer, o povo palestino continua a viver sob a ocupação e continua a ser alvo das mesmas políticas repressivas, discriminatórias, segregacionistas, genocidas do Estado de Israel, antes do acordo, ou antes do plano, ou depois do plano. Mas nós pensamos que nós não devemos subestimar este plano. Porque, na verdade, o seu principal objetivo é o de tentar recolocar uma eventual discussão internacional sobre o tema palestino numa base diferente daquela que historicamente foi construída, ou seja, a base das revoluções das Nações Unidas e do direito internacional. E, portanto, colocando noutra base, na base em que aquele território é um território em disputa, e, portanto, sendo um território em disputa, é um território que pode ser negociado, que pode ser em disputa por partes que, eventualmente, estão em igualdade de circunstâncias, mas, na verdade, não estão, porque os termos do plano o que reconhecem são direitos políticos ao dito povo judeu e ao povo palestino esse direito não é reconhecido. A palavra Estado palestino e criação do Estado da Palestina nem sequer aparece no dito plano do século. Portanto, o objetivo é tentar que, mesmo que o plano, por hipótese, não tivesse vencimento, como aparentemente não tem, digamos, na agenda diplomática, ainda assim ele conseguisse estabelecer-se como uma nova base a partir da qual discutir o futuro da questão palestina. A verdade é que o que aquele plano consagra é a institucionalização daquilo que o povo palestino já vive todos os dias, que é um regime de bantustões, de segregação, sem nenhum direito soberano, sem nenhuma possibilidade, nenhuma viabilidade económica. Aqueles territórios, naqueles mapas, não têm nenhuma possibilidade, nenhuma continuidade física, nenhuma possibilidade de subsistência económica
independente e, portanto, são colocados na condição de reservatórios de mão de obra barata para Israel quando quer ou quando precisa, e para prosseguir a política silenciosa, mas constante, permanente, de criação de condições que imponham o abandono, por um lado, a capitulação, ou seja, a abdicação digamos, da luta do povo palestino e, no limite, a fuga das pessoas. Não é? E até à imposição de um Estado, portanto, a imposição e a total limpeza étnica da Palestina do mar à terra. E foi, aliás, neste contexto que nós entendemos aqui em Portugal promover aquele abaixo-assinado que há pouco referi, reclamando do governo português o reconhecimento do Estado da Palestina. Porque nos parecia que, justamente neste momento, onde se falava, em que a administração Trump tentava impor o tal plano do século e com ele reescrever os termos em que a questão palestina poderia ser discutida, nos parecia que tinha um significado político particular e importante que os Estados europeus assumissem os Estados europeus, no caso o Estado português, assumisse a sua responsabilidade e reconhecesse o Estado da Palestina. Aliás, foi mais ou menos no mesmo contexto também que, na sequência da decisão da administração Trump de cortar o financiamento da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a UNRWA, nós defendemos, o Movimento de Solidariedade em Portugal, defendeu a necessidade de Portugal aumentar a sua contribuição financeira para a Agência das Nações Unidas, que é, como imaginarão, irrisória, pesa 0,000% no orçamento do Estado, mas que ainda assim, do ponto de vista político, no atual contexto, tem um grande significado. E isso, aliás, foi uma batalha ganha. Portugal, no último Orçamento de Estado, aumentou a sua contribuição para o orçamento da UNRWA, uma contribuição, como digo, irrisória, poderia eventualmente ser maior, claro que sim. É uma contribuição, como digo, irrisória, mas consideramos que foi um gesto político de enorme significado, numa altura em que a administração Trump cortou o financiamento da Agência das Nações Unidas e, mais importante, o significado político dessa decisão, que é o apagamento da realidade que são os refugiados palestinos, o apagamento simples do mapa da questão palestina, dos direitos das comunidades de palestinos espalhadas, digamos, pela diáspora, um pouco por todo o mundo, muitos na América Latina, em especial no Chile, onde existe uma comunidade, como sabemos, muito numerosa. Claro, nos países árabes, nos países da região, mas, digamos, apagar apagar da história, apagar da equação, digamos assim, essa comunidade. E, digamos, portanto, estes, do nosso ponto de vista, são os objetivos desse plano. E, justamente porque são os objetivos desse plano, e vou terminando, nós entendemos que não devemos subestimá-lo, porque há uma ideia que o amigo Said referiu, que nós sabemos que é muito real, quer dizer que nós temos a experiência, há pouco, quando eu falava da realidade em Portugal, dava conta dessa experiência, mas que nos Estados Unidos nós sabemos é muito presente, não é? Que é mude Trump, Trump ganha ou perca as eleições, evidentemente que desejável será que perca, mas perdendo, desgraçadamente, se haverá a região do mundo onde provavelmente nada de muito substancial vai mudar com a derrota de Trump, talvez seja a
talvez seja a questão palestina. São conhecidas as relações de Biden e até de Kamala Harris com o lobby sionista nos Estados Unidos. E quando eu há pouco estava a falar sobre a necessidade de estabelecermos alianças com outros movimentos, estava-me a referir estava a pensar, agora, quando estava-me a propósito dos Estados Unidos, estava-me a lembrar, digamos, da comoção geral que houve com a morte da juíza do Supremo Tribunal norte-americano, que foi uma mulher que no seu percurso cívico foi uma consistente defensora dos direitos das mulheres nos Estados Unidos, mas a verdade é que essa luta foi uma luta construída sobre o silêncio imposto sobre o sacrifício e a luta das mulheres palestinas. Não é? Na mesma circunstância em que outras mulheres norte-americanas, com prestígio nas suas diferentes áreas, recusaram um prémio internacional oferecido pelo governo de Israel, a juíza Goldberg aceitou. Aceitou. E isso tem um significado, político. E, portanto, também é importante que quando nós valorizamos, às vezes, o contributo de determinadas personalidades, e muitas vezes o seu contributo na luta por direitos e na afirmação de direitos sociais, que a questão palestina e que os homens e que as mulheres palestinas também contem no momento digamos, de valorizar esses contributos, não é? Eu creio que a causa do povo palestino é, para além de outras dimensões do problema, políticas, etc., creio eu, um imperativo ético. Não é? É uma injustiça histórica cometida sobre um povo todos os dias, e eu creio que todos nós, homens e mulheres do tempo que vivemos, temos a responsabilidade de poder um dia dizer sobre essa causa eu estive de um lado ou estive do outro. E não há, nesta equação, como eu referi há pouco, não há equidistante, porque a equidistância é um lado do opressor. Não é? E, portanto, no limite, mesmo os que se dizem equidistantes, imparciais, terão que saber em algum momento que a sua equidistância, a sua imparcialidade é um contributo para a perpetuação da ocupação, da repressão, da limpeza étnica, do genocídio do povo palestino. Só queria, antes do Marcos passar para a questão, professor Carlos Almeida, a questão, o que o senhor traz é muito importante, né, do nosso compromisso ético com a causa, e é um compromisso de todos, né? Não é um compromisso de um partido, não é um compromisso de uma religião, não é compromisso de um homem ou de uma mulher, de uma nação, é um compromisso humanitário, né? É planetário, no sentido de que é um compromisso muito mais estendido do que a gente possa imaginar. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas eu preciso ser de esquerda para apoiar a causa palestina? Não, você precisa ser humano para apoiar. Você precisa direitos humanos para humanos, né? Direitos humanos para humanos. Eu preciso ser muçulmano para apoiar a causa palestina? Não, você precisa ser humano, né? Você precisa garantir os direitos do outro, né? E a gente vive num momento atual da humanidade que o dissenso virou um grande crime, quer dizer, você não pode discordar do outro, você não pode pensar diferente do outro, porque vira uma grande confusão, uma briga, e discutir e pensar diferente faz parte da nossa sociedade, uma sociedade que se diz, né, civilizada, ela parte do diálogo, né? O que a gente não pode é silenciar ainda mais a causa palestina. Mas diga, professor. Não, ia dizer que justamente a questão que coloca agora é muito pertinente, porque nós estamos a assistir na Europa, e isso começa a ter, quer dizer, por exemplo, no nosso caso em Portugal, isso ainda não teve expressão clara
mas há sinais que vão nessa direção. Nós temos cada vez mais a fazer escola na Europa e a tornar-se lei a ideia de que a crítica ao Estado de Israel é antisionismo e, portanto, é punido por lei. E, portanto, há cada vez mais países a adotarem uma definição de antisionismo que incorpora a crítica à política do Estado de Israel como prática de antisionismo. E evidentemente que isto, o objetivo é evidente, nós sabemos qual é criminalizar a solidariedade com a causa palestina, não é? E temos exemplos, na Alemanha não há muito tempo, dois companheiros do movimento de solidariedade com a Palestina estiveram presos com a mesma acusação, e sabemos que essa doutrina começa a fazer escola em vários países europeus, e os governos vão integrando, vão assumindo essa orientação e, em alguns casos, vão traduzindo-a no ordenamento jurídico desses países. Portanto, a causa palestina, eu diria que hoje a causa palestina está no centro da própria luta pela democracia nos nossos países, não é? Nós vemos isso no Brasil e vemos isso também na União Europeia, na Europa, por exemplo, onde estão as forças mais conservadoras, mais reacionárias, mais retrógradas, mais neofascistas, está a bandeira de Israel sempre. Esteve na campanha de Bolsonaro, esteve na campanha de Trump, está na campanha de Orbán na Hungria, na Polónia, em todos os países onde as forças de extrema-direita estão na ofensiva. E, portanto, quando se procura falsear a discussão, a visão da questão palestina como boa oposição entre Israel e o fundamentalismo e o Islão, de uma maneira geral, bom, é preciso dizer que hoje o principal aliado do antisionismo é Israel. Israel é hoje, com a sua política, não apenas, evidentemente, nas suas fronteiras, mas no plano internacional, é o principal aliado das verdadeiras forças antisionistas, das forças neofascistas, da extrema-direita, que têm avançado em inúmeros países pelo mundo, nas Américas e na Europa também. E eu acho que isto deve ser claramente desmascarado. Não é? Neste momento, evidentemente que o antissemitismo hoje tem que ser indissociável da luta pelos direitos do povo palestino e tem que ser indissociável da crítica e da censura ao Estado de Israel. Nós continuamos recebendo aqui diversas mensagens das pessoas que nos acompanham. O Leôncio Barbosa pergunta se é aberta a perguntas. Sim, Leôncio, qualquer pessoa que estiver acompanhando a nossa transmissão pode encaminhar perguntas ao professor Carlos Almeida. Né? Letipo, boa tarde, companheiros, e várias outras pessoas aqui. Tem uma pergunta, professor, enviada aqui pela Fabiana Assaf. Ela diz: gostaria de perguntar ao professor Carlos qual é a reação e repercussão dos grupos de solidariedade portugueses e europeus aos recentes acordos de Israel com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Qual é a sugestão de reação dos grupos de solidariedade europeus à movimentação de Israel no sentido de se aproximar de outros países árabes para enfraquecer a solidariedade árabe-palestina? Essa é a pergunta. Obrigado. Bom, eu devia ter começado de início. Em primeiro lugar, eu pedia que não me tratassem por professor, porque aqui somos todos iguais, militantes da causa palestina, e vamos deixar esses títulos de fora. Agradeço muito a pergunta, porque é evidentemente também um dos temas da agenda, um dos temas, digamos, do momento. Bom, em primeiro lugar, chamar
a estes acordos entre Israel, os Emirados e o Bahrein, acordos de paz, é no mínimo ridículo. Começa por ser ridículo, porque eu não tenho ideia que houvesse uma guerra entre Israel e os Emirados, nem uma guerra entre Israel e o Bahrein. Portanto, assina-se um acordo de paz quando antes havia guerra. Eu não me recordo de haver uma guerra entre Israel e os Emirados ou entre a guerra e o Bahrein. Mas tenho ideia, sei, que Israel está a estabelecer acordos a que chama de paz com alguns dos regimes mais ditatoriais, mais repressivos, mais conservadores, mais obscurantistas, eu diria, do mundo, certamente da região do mundo árabe, com toda a certeza. Não é? Portanto, a dita e sempre autoproclamada única democracia do Médio Oriente, os seus aliados, os aliados que procura, são os regimes também ditos fundamentalistas, esses sim, não é? Mas dos regimes mais obscurantistas e mais conservadores, mais violadores de todos os direitos humanos em toda aquela região. Ponto 1. Ponto 2. São, aliás, regimes que se caracterizam por reprimir da maneira mais brutal os seus povos. Eu recordo, por exemplo, o banho de sangue em que a revolta no Bahrein, a revolta popular no Bahrein, foi afogada pela ditadura do Bahrein com o apoio da Arábia Saudita. Milhares de mortos. Um cenário absolutamente criminoso, aquele que aconteceu, digamos, no contexto das chamadas da chamada Primavera Árabe, que, digamos, a repressão brutal que foi imposta sobre o povo do Bahrein por esse regime. Bom, é com esse regime que Israel pretende estabelecer as relações. Bom, esses acordos, eu creio que são, como eu disse há pouco, desenvolvimentos do plano Trump, ou seja, pretendem normalizar o Estado de Israel, integrar o Estado, tornar às claras, colocar às claras aquilo que nós sabemos que existia há muitos anos, quer dizer, há muitos anos que Israel mantém relações com estes regimes e que estes regimes são cúmplices da política de Israel e das suas ambições. Se virtude tem o acordo, o dito plano, acordo do século, ou plano do século, e estes acordos é o de trazer para a luz do dia aquilo que existia que era mais ou menos clandestino, ou que era mais ou menos, ou que estava mais ou menos oculto. E, aliás, sobretudo os ditos acordos do século, tornam absolutamente claro que aquilo que décadas de política de administrações sucessivas norte-americanas tentaram construir a ideia de que os Estados Unidos eram um mediador no assunto, na verdade, o dito plano do século tornam claro que os Estados Unidos nunca foram nenhum mediador, foram sempre um agente financiador, politicamente de apoio, militarmente, digamos, de apoio indispensável à política de Israel. Não nos esqueçamos que foi o hoje incensado presidente norte-americano Barack Obama que assinou o acordo de assistência militar a Israel de maior dimensão, a milhões e milhões de dólares, em equipamento militar. Portanto, não foi Trump, não foi nenhum outro presidente norte-americano. Foi Barack Obama que assinou esse acordo. E, portanto, eu acho que, enquanto movimentos de solidariedade, o que nós temos, desde logo, é, por um lado, denunciar digamos, os objetivos que estão nestes acordos, a traição em que eles consagram sobre a causa, a traição aos valores
e aos princípios e à responsabilidade com o sacrifício de gerações de homens e mulheres palestinos e às suas aspirações nacionais e, ao mesmo tempo, evidentemente, reforçar o nosso trabalho de solidariedade, a nossa militância nas várias ações que vamos desenvolvendo em cada um dos nossos países, no sentido de alargar o esclarecimento, a informação, a mobilização da opinião pública em favor da causa nacional do povo palestino. Eu creio que nós sabemos que num século de história, porque verdadeiramente, digamos, o drama nacional do povo palestino tem mais de um século, não é? É, de certo modo, simbolicamente marcada naquele documento que, para o citar novamente, o Eduardo Said chamou a expressão da epistemologia moral do imperialismo, aquela coisa, a carta do Lord Balfour, em 1917. Portanto, tem uma história muito longa e, portanto, que já passou por inúmeras dificuldades, inúmeros problemas, a maior, evidentemente, a Nakba e o destino de errância e o sacrifício de milhares de pessoas, mas se há momento em que a solidariedade se faz necessária e em que a solidariedade tem um peso político fundamental, a solidariedade por causa do povo palestino, esse momento é hoje. Né? Onde, justamente, em resultado desta situação internacional, do plano do século por um lado e destes acordos, se procura isolar a causa nacional palestina e vender um pouco esta ideia de que nós encontramos em muita comunicação social, a ideia de que a causa palestina hoje já não tem importância nenhuma. Antes o mundo árabe estava concentrado na causa palestina, mas a causa palestina hoje já não risca nada, já ninguém quer saber. Ora, a verdade é que nós sabemos que a causa palestina continua no centro da agenda internacional, que não haverá nunca não haverá nunca paz, não haverá nunca relações políticas, culturais, comerciais, o que quer que seja, na região, por muitos acordos que se assinem, enquanto não houver uma solução justa, digna, conforme com o direito internacional e com as aspirações históricas do povo palestino, não houver uma solução. Porque as ditaduras não duram sempre. Ainda bem, né, Carlos? Ainda bem. A gente está caminhando. A gente está caminhando. Se a verdade que a história mostra é que as ditaduras não duram sempre. E não será sempre que Israel poderá continuar a fazer acordos com estas ditaduras. É por isso que nós estamos aqui, né? Nós resistiríamos até o fim, né? Exatamente. A gente está no finalzinho aqui, já estourando o nosso tempo. Parece que tem mais uma pergunta. Já deixo aqui meu agradecimento imenso em nome do Ibraspal para o Carlos Almeida. Espero poder encontrá-lo em Portugal, espero poder voltar a viajar, espero que você venha ao Brasil, que a gente possa fazer muitas cooperações. Claro. Que a gente possa fazer muitas cooperações entre os dois grupos, que a gente possa fazer muita resistência ainda, e já deixo meu agradecimento. Acho que tem mais uma pergunta, né, Said? Tem aqui saudações de diversas pessoas que estão nos acompanhando, né? Fabiana Saf agradece pela resposta. Nadal Hadi, um forte abraço para o Carlos, grande defensor dos direitos humanos. Um grande abraço para ele. Muito bem. O Tali FG, um abraço ao companheiro Carlos e à equipe do Ibraspal e várias outras pessoas fazendo saudações. Eu acho que nessa primeira parte nós já cumprimos um bom papel aqui. As questões que foram abordadas pelo Carlos Almeida são de grande relevância, né? Isso que a professora Franci Rose falou, a causa palestina é uma causa de dimensão humanitária. Ela não pertence à religião, não pertence à ideologia.
não pertence à nacionalidade, nem é tampouco das pessoas que vivem na Palestina e dos palestinos que estão na diáspora. Como se trata de uma questão de direitos humanos, é uma causa da humanidade. Como o Carlos falou, a professora Franci Rose falou, quem é ser humano, quem defende os direitos humanos, tem por obrigação, né, do seu esforço de luta pelos direitos humanos, a defender os direitos do povo palestino, a sua soberania. E o povo palestino está fazendo a sua parte, lutando. E o que eu iria falar como uma última questão é saudar aqui, destacar para as pessoas que ainda não têm essa informação, que recentemente as diversas forças políticas palestinas, os partidos e as organizações que atuam contra o Estado sionista, realizaram uma conferência virtual, né, no sentido de unir forças, né, pela luta contra a ocupação colonial sionista na Palestina. E uma das decisões importantes que foi tomada por essa conferência, essa unidade de forças dos palestinos, das diversas forças políticas palestinas, Hamas, Fatah, Frente Popular, Frente Democrática, Jihad Islâmica, etc., foi no sentido de resolver o problema democrático da Palestina, que desde 2005 não se realiza eleições presidenciais, nem para o parlamento e nem para o Conselho Nacional Palestino. Então, isso é uma questão que precisa ser resolvida e será resolvida, né? E nós estamos aqui, nós da Solidariedade Internacional, muito entusiasmados, animados com essa possibilidade de uma unidade de forças entre as diversas correntes políticas palestinas para lutar contra esse projeto colonial, que é um projeto colonial do imperialismo, do sionismo na Palestina, né? Que, como o Carlos falou, ela surgiu e ganhou forças com essa carta do ministro das Relações Exteriores britânico, James Balfour, que deu àquele papel uma dimensão de jurisprudência internacional, que deu fôlego e ânimo ao movimento sionista internacional para invadir a Palestina e cometer a quantidade de crimes, a limpeza étnica e o apartheid que eles vêm cometendo até hoje. Então, minha fala final era nesse sentido. Não sei se o Carlos quer comentar alguma coisa. Sim, bom, queria aproveitar, evidentemente, para agradecer uma vez mais o convite. É um gosto estar aqui e espero que esta possa ser a primeira de outras iniciativas conjuntas que possamos realizar para fortalecer a solidariedade com a causa palestina no mundo que fala português, não apenas em Portugal, no Brasil, mas em outros lugares. Portanto, agradecer muito, esperar que nos possamos rever ou que nos possamos estar juntos, algures, em Portugal ou no Brasil, ou quem sabe num dia na Jerusalém libertada. E dizer sobre essa questão que eu há pouco dizia que hoje a solidariedade se faz mais importante talvez que nunca. E eu acrescentaria que tão importante quanto a solidariedade, a unidade das forças da resistência palestina. Nós respeitamos muito, enquanto movimento de solidariedade, respeitamos totalmente a independência do processo político palestino. É ao povo palestino, às suas organizações, que compete dirigir a sua luta, definir os seus objetivos, e o nosso papel é o de organizar a solidariedade com essa causa nacional no respeito pelas decisões que as organizações palestinas, nas decisões que as organizações palestinas assumam, na pluralidade das suas expressões, na diversidade que manifestam e que têm, e, portanto, da nossa parte, há um enorme respeito por essa independência. Mas, se bem se recordam, eu há pouco dizia que os acordos do século, o plano do Trump, era uma espécie de regresso ao início, no sentido em que era a tentativa de calar a voz dos palestinos, a voz do povo palestino,
fazendo com que outros em seu nome falassem. Ora, eu diria que a conquista histórica da causa nacional do povo palestino foi a possibilidade de falar em seu nome, de conquistar o direito de intervir na decisão sobre o destino daquele lugar, daquele povo, o direito dos palestinos participarem nesse processo. E isso foi possível por uma obra fundamental que foi a criação da OLP. A OLP como casa de todos os palestinos, casa de todas as casa da expressão democrática de todas as forças palestinas. E nesta altura, digamos, o reforço da unidade de todas as expressões da resistência palestina digamos, é fundamental. Porque é justamente no momento em que se procura isolar o povo palestino, isolar a sua causa nacional, que se faz mais necessária e mais fundamental essa unidade. Eu diria que a unidade do povo palestino, a unidade do povo palestino existe. Nós que acompanhamos a realidade, sabemos que lá onde se defende cada oliveira e cada casa do exército israelita, sabemos que lado a lado estão homens e mulheres do Hamas, da Fatah, da Frente Popular, de homens e mulheres sem partido, que defendem lado a lado as crianças que são presas na rua quando vão para a escola, ou as oliveiras que são destruídas pelas milícias dos sionistas, dos colonos ou pelo exército. Mas que hoje é necessário, eu diria que é fundamental que essa unidade popular tenha uma expressão política e que seja possível reconstituir a unidade do povo, das forças políticas, das forças da resistência nacional, em torno daquelas que são as reivindicações históricas do povo palestino, o direito a um Estado, Jerusalém Leste como capital, o respeito pelo retorno dos refugiados como uma parte indissociável do povo palestino e da sua existência nacional e histórica. Eu diria que a par da unidade, a solidariedade internacional são, digamos, os alicerces fundamentais que hão de tornar possível que um dia nos possamos reencontrar todos em Jerusalém livre. Eu costumo usar muitas vezes, nas nossas ações, costumo usar muito uma expressão que eu acho que é muito verdadeira e quem quer que um dia tenha tido a felicidade de ter estado na Palestina e de ter contatado com a sociedade palestina, com os homens, com as mulheres, com os jovens palestinos, aprendeu que isto sendo um poema, é uma verdade muito presente. Aquela expressão que o Mahmoud Darwish dizia que o povo palestino padecia de uma doença incurável, que essa doença se chamava esperança. E nós que tivemos a sorte de poder estar na Palestina, sabemos como isso é tão verdadeiro, é tão real, é tão sentido pelas pessoas, mesmo às vezes nas situações mais desesperadas de violência e de desumanidade a que aqueles homens e aquelas mulheres são submetidos todos os dias. E, portanto, se eles próprios mantêm esta esperança, que direito temos nós de não mantermos nós também essa esperança e de continuarmos a trabalhar para reforçar nos nossos países a solidariedade por causa do povo palestino. Muito bem, nós precisamos todos ser contaminados por essa doença virtuosa, doença entre aspas, né? Claro. Virtuosa, que é a esperança. Nós não podemos perder a esperança de lutar por um mundo melhor, por uma Palestina livre, por um Saara Ocidental livre, por pátrias livres, livre do fascismo, livre de pessoas como Donald Trump e Jair Bolsonaro, esse presidente genocida que está aqui no Palácio do Planalto, em Brasília.
e ter um mundo de esperança, de prosperidade, de direitos iguais, de equidade entre as pessoas, onde não haja nenhum tipo de preconceito e nenhuma fobia, nem islamofobia, nem homofobia e outras fobias. Todas as fobias. Exatamente, exatamente. Então, nós estamos terminando. Eu quero agradecer imensamente ao Carlos Almeida, vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino de Portugal. Deixar aqui ao Carlos e a Franci Rose e a todas as pessoas que nos acompanharam o abraço do Dr. Ahmed Sherrada, presidente do Ibraspal, e dizer que vocês continuem compartilhando essa transmissão, embora ela esteja no final ou você possa ver num outro dia que não seja ao vivo, a repercussão é o que nos interessa. Nosso esforço, nossa jihad, é para que esses temas da mais alta relevância que foram tratados nessa tarde e noite de hoje, eles cheguem ao alcance do maior número de pessoas. É assim que a gente vence ou rompe a barreira do senso comum da mídia hegemônica, né, que trata Israel como, entre aspas, a única democracia do Oriente Médio. Então, muito obrigado, Carlos, Franci Rose, a você que acompanhou. Boa noite, obrigada. Sábado estaremos de volta. Continue acompanhando as transmissões semanais do Ibraspal, aos sábados, às 17 horas. Boa noite, bom final de semana a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite. Foi um gosto. Até a próxima. Você que ficou até agora, já qual o quê? Meia-noite aí? Aqui não, aqui são 1/4 para as 11. 1/4 para as 11. 1/4 para as 11. Sair na noite. Não, eu como tinha-me dito que nós que era 1h30, mas podia durar. Eu, por mim, continuava. Vamos marcar outra. Vamos marcar uma outra live. Quando quiserem. Será um Obrigada, gosto. Carlos. Será um gosto. Deusinho. Grande abraço, pessoal. Boa noite, até sábado. Adeus.